Fala aí, esse aqui é o primeiro episódio do Papo de Artista. Eu estou muito feliz de poder estar fazendo isso aqui com vocês, porque é um Papo de Artista real. A gente vai falar sobre diversos assuntos do universo de artista. Já tem praticamente aí 10 anos que a gente trabalha com arte, a gente quer trazer vários processos que a gente já passou ao longo do tempo e processos que nós estamos descobrindo e que com certeza vai facilitar muito a sua trajetória. Então hoje nós vamos falar sobre criatividade sem disciplina é igual a fracasso. Então, já pega aí teu sketch, anota tudo, pega uma coquinha, passa um café e fica aqui comigo porque esse assunto eu pensava que ele não era importante. Na verdade, eu nem sabia que esse assunto conhecia até ouvir essa frase. Então, só para te contextualizar, vou voltar um pouquinho na trajetória. Quando eu comecei, eu acho que todo artista passa por isso, por algo chamado bloqueio criativo. A gente meio que se orgulha de falar, tipo, hoje eu tô com bloqueio criativo, não consegui fazer nada, tava no meio de um desenho, de um projeto, caraca, me deu um bloqueio criativo e eu simplesmente não consegui fazer mais nada, depois deu um branco. Eu lembro, cara, de me orgulhar muito de falar sobre isso, porque era como se fosse sabe, uma coisa legal, assim, né? Tipo, eu tô com bloqueio criativo hoje. Só que eu jamais pensei que isso me afetaria nos meus processos no futuro, sabe? A longo prazo, isso com certeza me afetaria e eu não jamais havia pensado nisso. E um dos fatores do bloqueio criativo, depois que a gente vai meio que parando para pensar sobre isso, cara, um dos fatores é o cansaço, nitidamente o cansaço. Cansaço sobrecarrega muito a mente. Muitas ideias, excesso de ideia te dá bloqueio criativo. Por quê? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente não tem direção, e essa seria a terceira coisa que eu ia falar, o excesso de ideias sem a direção, cara, isso quebra completamente o desenvolvimento do projeto, do sketch, daquilo que a gente está construindo. Uma rotina pesada ou monótona também, cara, você fazia a mesma coisa todo dia, aquilo ali, eu acho que para o artista não existe a possibilidade, eu pelo menos assim, eu tô falando sobre disciplina, mas, cara, eu sou do tipo de pessoa que eu como um negócio, sei lá, durante uma semana de café da manhã, na outra semana eu já não aguento mais. Então eu preciso estar sempre mudando, porque isso me ajuda a pensar diferente, a viver, isso me ajuda a respirar, sabe? Então eu acho que a gente precisa, de fato, nos momentos que a gente tá ruim da cabeça, a gente parar e sair, tomar um ar, a gente fazer uma parada diferente, fazer um hobby diferente, porque quando a gente trabalha com arte, a arte vira a nossa profissão. E depois de um tempo, cara, fica cansativo. Você meio que perde um pouco do prazer de criar. Por isso que a disciplina, e eu vou falar disso mais pro final, a disciplina, ela vai te ajudar a passar por esse processo que hoje ele é meio incompreensível, porque a gente acha que está com bloqueio criativo, de fato estamos, mas o bloqueio criativo ele é um problema, ele é uma consequência da falta de disciplina que a gente não tem. Então tem essa questão da gente achar super normal sentar na mesa para criar algo e simplesmente não sair nada. Isso não é um problema, mas o problema é a gente levar isso como cotidiano. Existe também um outro fator, e eu queria muito trazer isso aqui, que eu tenho certeza que eu acho que ele é um dos maiores vilãs ou vilões, não sei nem qual é a palavra certa, que tem para isso, que é hoje a tecnologia. Quanto tempo a gente não passa, eu falo por mim mesmo, a gente não passa no telefone rolando Reels, cara, direto, eu não uso TikTok, mas Instagram direto, eu tenho um perfil pessoal só para ver meme, e esse é o meu respiro, só que às vezes, né, a gente vai rolando sem fim. E aí, parando para pensar que a gente gasta mais tempo gastando a nossa mente, focando a nossa mente em uma quantidade de informações tão aceleradas. Cara, é uma enxurrada de informações. E isso, querendo ou não, gasta muito mais energia do que se a gente fosse correr uma maratona, por exemplo. É cansativo para a nossa mente. E por isso que chega no final do dia, ou no dia seguinte, quando a gente acorda, parece que a gente não descansou, porque a nossa mente está esgotada de informações. Então eu acho que esse é um dos grandes vilões, cara, desse bloqueio, sabe? Dessa mente cansada que ocasiona todas essas coisas. E aí no meu dia a dia, essas cenas foram se tornando cada vez mais frequentes, onde eu começava a criar e simplesmente parava, e depois de um tempo eu parei de ter o prazer de criar.
Isso foi se tornando muito frequente. Eu desenho muito no iPad, e aí eu acabei largando também o papel, que, cara, o analógico ali, o manual, ele é infinitamente melhor, porque tudo bem que o digital ele traz muito mais recursos, mas você ter o contato com a textura do papel, você tem que parar para você apontar o lápis, isso daí ele reduz a velocidade da nossa mente, né, e faz a gente pensar com mais calma. E eu estou falando de um desenho em si, né? Então isso foi se tornando cada vez mais frequente, até que um dia eu ouvi essa frase: criatividade também é disciplina. Eu ouvi essa frase de uma grande amiga artista que trabalha há muitos anos já no mercado da arte. E, cara, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, que a criatividade também é disciplina. E aí eu pensei assim, cara, eu questionei ela, porque eu falei assim, cara, como pode a criatividade, que é algo tão, entre aspas, natural do artista, né, do cara que é criativo, a criatividade parece ser algo indomável, sabe? Não tem como você controlar a criatividade. E por isso que, aí fazendo uma conexão lá com o começo que eu falei, por isso que quando a gente tem bloqueio criativo, a gente pensa assim, caraca, eu tô sem a criatividade hoje. A criatividade hoje não veio. Ela, sei lá, ficou lá na porta, entendeu? Então a gente coloca a criatividade num lugar que não pertence a ela. E aí eu vou te explicar o porquê. Porque a criatividade, ela está associada a uma parte do nosso cérebro, isso falando cientificamente, que ela pode ser desenvolvida. Por isso que tem pessoas que hoje, elas, cara, não conseguem, não entendem nada sobre desenho. E daqui a pouco elas estão desenhando tal como profissionais, como se já fizessem aquilo ali há anos. E claro que tem pessoas que demoram um pouco mais, mas é como se fosse um músculo no nosso cérebro, uma parte no nosso cérebro, que ele precisa ser desenvolvido. E cientificamente é comprovado que o desenho das letras ele faz com que esse desenvolvimento da criatividade seja mais rápido. Então você parar para fazer lettering faz desenvolver a sua criatividade. Por isso que a criatividade, ela não é como se fosse um deus da... Nossa, caramba, a criatividade hoje me visitou e eu tô mega criativo. Não tem nada a ver com isso. A criatividade, ela precisa ser usada como uma ferramenta. Eu controlo a criatividade. Eu sei os momentos que eu vou exigir dela coisas. E aí, para isso, e agora quero trazer aqui a reflexão final para a gente conseguir resolver isso, para você colocar isso em prática, é necessário fazer exercícios diários para que a sua criatividade entre na disciplina. E aí você pode pensar assim, caramba, Lira, não sabia que era tão simples, né? Como se você nunca tivesse pensado nisso antes. Mas eu sei que parece simples demais, mas na prática a gente não faz. Né? Vou dar um exemplo aqui recente que aconteceu. Eu estava desenvolvendo um projeto digital de um cordel, era um livreto, assim, né? Tinham algumas páginas. Eu já tinha feito isso há um tempo atrás para a mesma cliente e a gente ia atualizar esse projeto. E aí o que acontece? Cara, eu estava completamente esgotado, sem ideia, e aí eu desenhando, já estava desenhando há horas, e eu comecei a fazer ele tarde da noite, já era depois das 10 comecei a fazer isso. Eu fui terminar lá para as 3 horas da manhã, não terminei tudo 100%, porque eu estava muito esgotado, precisava dormir para acordar cedo no dia seguinte, e terminei praticamente no dia seguinte, na parte da tarde. E aí, teve um momento ali que eu estava desenhando, eu falei, cara, eu já usei tanto esses elementos que eu não sei nem mais o que fazer, eu não consigo nem mais criar. Só que eu me forcei a fazer os mesmos elementos de forma estrutural parecida, e aí falando tecnicamente ali, era quase que o mesmo esboço, o mesmo formato, porém com outro estilo, com outro brush diferente. O que isso resultou? Cara, numa arte totalmente diferente, nova, mesmo que seja o mesmo modelo, mas é algo novo. Então, quando a gente tem essa sacada de, cara, eu não preciso necessariamente criar algo inédito. Eu posso pegar algo que eu já fiz e simplesmente dar uma nova cara com um novo brush, com um novo background ou alguma coisa diferente no detalhe, mas que no final das contas vai fazer aquela diferença no resultado final. E fazendo uma relação da disciplina com a criatividade, na prática, é a gente fazer esses pequenos exercícios diários até que isso se torne um hábito.
porque isso pode ajudar a gente tanto a criar um projeto de parede, a criar uma estampa digital, a criar uma customização, independente da área, ou até a criação de um conteúdo mesmo, independente da área que a gente for atuar, você montar mini exercícios, mas você condicionando a tua mente que você precisa desenvolver algo diariamente, mesmo que ele seja a repetição do que você fez no dia anterior, mais 1%, para que ele fique um pouco diferente, e aí ao longo do tempo você vai vendo a tua evolução. Eu sei que é um pouco cansativo e às vezes nem tem tempo, a gente nem tem tempo para fazer isso, sentar na mesa, pegar um papel e desenhar, mas a gente pensar de forma prática aquilo que se encaixa na nossa rotina, para que isso não tome tanto tempo da gente, porque eu sei que a gente precisa fazer bastante coisa no nosso dia a dia, mas também para que a gente tenha um tempo ali para poder se dedicar a isso, porque eu tenho a certeza de que isso a longo prazo, como eu falei, vai desenvolvendo a tua criatividade. Então esses pequenos exercícios diários vai condicionando a tua mente a você criar mesmo sem querer, porque, cara, vamos pensar numa parada bem prática. Nós somos adultos, nós estamos trabalhando, fazendo coisas para outras pessoas, servindo outras pessoas. Então, eu não posso simplesmente tratar a criatividade como se ela fosse um sentimento. Então, hoje eu acordei e tô mega de boa. Cara, no dia que você estiver triste, você precisa ter um comprometimento também com a criatividade. Você trazer a criatividade para você criar algo. De repente, a tua criatividade vai ser um reflexo do teu sentimento que vai gerar uma coisa totalmente diferente e que vai ser super legal e que vai ter um resultado maneiro também e que vai te mostrar um lado que talvez você nunca tenha pensado, nunca tenha desenvolvido. Entende? Então, trazer essa disciplina pro dia a dia vai com certeza gerar esses resultados e a longo prazo você vai ter uma evolução extraordinária, eu tenho certeza disso. Então é isso, espero que você tenha curtido essa conversa e nos vemos no próximo Papo de Artista.